A oposição, Amadeu, se manifestou instantaneamente, foi às redes sociais. O Alberto Fraga, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e também da Frente Parlamentar de Segurança, ou seja, da bancada da bala, disse que o presidente se contradiz e que esse veto vai cair. Também eu conversei com um deputado federal, Sanderson, do PL, que também é ali dessa bancada, ferrenho. Ele disse que já tem os 257 votos para derrubar esse veto e que vai entrar na próxima sessão do Congresso Nacional. Mas há divergências. O governo quer articular para adiar essa sessão do Congresso Nacional e deixar para uma próxima ocasião. O fato é que pode ser mais um embate aí entre o governo com o Congresso Nacional, mas Lula já havia sinalizado que deveria fazer isso para contemplar uma ala dos seus apoiadores, que são aqueles que são defensores dos direitos humanos. De vista civilizatório, essa questão aí não teria nem que ser discutida, mas nos tempos de hoje, o Lula perde popularidade com esse veto, professor Vila? Não, eu acho que desde que seja, Amadeu, devidamente explicada à população a razão do veto, ele não perde. O veto é correto, a proposta, nesse ponto em especial, aprovado pela Câmara, foi um grave equívoco. Agora, os nossos tempos são muito estranhos, porque é necessária uma explicação religiosa de um fato jurídico-político. Aí mostra o absurdo que nós vivemos. Não precisa avocar a questão da herança cristã para explicar um veto presidencial. Daqui a pouco nós vamos mudar o nome do Brasil. Ao invés de República Federativa do Brasil, será República Teocrática do Brasil. Lugar. Não é isso, o Lula está tentando adequar o discurso dele, até sendo orientado aí por um marqueteiro da Bahia, para tentar de alguma maneira trazer esse pessoal mais reacionário e conservador para o lado dele, ou aqueles que estão no meio do caminho, que não eram nem Lula e nem Bolsonaro. Então esse discurso vai um pouco nessa linha, mas é claro que não é o argumento que deve ser usado. Eu acho que tem que ir para o lado mais racional da história. Indo para o lado racional dessa história, se a gente for ver os números, por exemplo, de 35 mil presos que saíram no ano passado com a saidinha em São Paulo, né? Só 81 praticaram crimes, o que dá 0,23%. Um pouco mais de 1.400 não retornaram, o que dá 4,5%. Ou seja, os números mostram que não aumenta a criminalidade, não tem essa história de que soltou, liberou, tem a saidinha, a cidade fica sitiada por bandidos e um monte de crime passa a ser cometido. Isso tudo é lenda e a gente tem que se ater, claro, aos fatos. O fato é esse: a gente vive num país em que a gente preza por ressocializar os presos. A gente não quer simplesmente jogá-los num calabouço e tratá-los como se estivesse ali se vingando deles. Então, não é isso que orienta o nosso Código Penal. A gente tem que seguir o nosso Código Penal, seguir os direitos humanos, dar dignidade, sim, aos presos, e entender também o quanto isso é importante para famílias dos presos. Enfim, é um movimento que a gente está dando passos para trás e o Lula, claro, está tentando pelo menos fazer com que esses passos sejam menores, né? Sejam menos reacionários do que eles querem que seja. Mas do ponto de vista aí das redes, Apolina, a luta é desigual, né? É uma luta inglória que o governo trava, porque para esse grupo mais barulhento, que é esse grupo da direita, o que vale é que Lula foi contra a saidinha dos presos, né? O discurso simplório que eles fazem é esse, sem deixar bem claro qual foi a medida que o presidente tomou. É um caso específico em que ele faz esse veto, mas a ressonância acaba que no público chega um tanto complicada a informação, né? Não chega com muito ruído, vamos dizer assim, para usar um termo que a gente utiliza na comunicação. Não acho que ele perde entre o eleitorado dele, entre o público que já tem essa aprovação pelo governo Lula, de fato só piora para quem já não gosta mesmo do atual governo. É que a simplificação é grotesca, mas é uma comunicação muito direta. Bandido bom, bandido morto, né, Ari? Amadeu, eu apresento um programa popular com participação de centenas de ouvintes mandando áudios e vídeos. E hoje foi um dos assuntos mais comentados,
como sempre é quando a gente aborda. E lá havia gente que não é bolsonarista, que não é nem de centro, é mais progressista, criticando os vetos parciais. Então, no mundo perfeito, o professor Vila tem razão. O ex-ministro do STF, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública,